Queridos, vamos abrir nossas Bíblias no livro do profeta Isaías. Eu estava lembrando que hoje é dia 8, né? Esses dias nós estamos tão atordoados e a gente esquece até que dia da semana é, que dia do mês é. Mas aí lá para as tantas eu percebi que hoje era dia 8 de março, né? O dia que normalmente no mundo se diz o Dia Internacional das Mulheres. Nós vamos fazer depois uma oração por cada uma das irmãs. Eu gostaria de ter preparado flores para vocês, mas infelizmente não lembrei de modo algum, nem também teria tempo de fazer isso, porque cheguei de viagem ontem à noite. Mas eu queria trazer uma reflexão desse texto de Isaías capítulo 3 até o capítulo 4, que é um texto que eu venho já refletindo, não analisando expositivamente, mas sempre refletindo quando lembro dele em incontáveis situações que nós temos visto nos nossos últimos dias. Eu quero ler com os irmãos Isaías capítulo 3, do verso 16 até o capítulo 4, verso 6. É o final de um capítulo e o início de outro, ou melhor dizendo, o outro capítulo por completo, porque o capítulo 4 só tem 6 versículos. Então, Isaías capítulo 3 e o capítulo 4 por completo, a partir do 16 do capítulo 3. Todos acharam? Vamos ler de modo alternado. Eu vou ler os pares e a igreja em voz bem alta, para os que estão de casa conseguirem entender um pouco os versos ímpares. Diz assim a palavra do Senhor. Diz ainda mais o Senhor: visto que são altivas as filhas de Sião e andam de pescoço emproado, de olhares imprudentes, andam a passos curtos, fazendo tinir os ornamentos de seus pés. Naquele dia tirará o Senhor o enfeite dos anéis, dos tornozelos e as toucas e os ornamentos em forma de meia-lua. Os turbantes, as cadeiazinhas para os passos, as cintas, as caixinhas de perfumes e os amuletos. Os vestidos de festa, os mantos, os chalés e as bolsas. Será que em lugar de perfume haverá podridão, e por cinta corda, em lugar de encrespadura de cabelos, calvície, e em lugar de veste suntuosa, cilício e marca de fogo em lugar de formosura. As suas portas chorarão e estarão de luto. Sião desolada se assentará em terra. Naquele dia o renovo do Senhor será beleza e de glória, será de beleza e de glória. E o fruto da terra, orgulho e adorno para os de Israel que forem salvos. Quando o Senhor lavar a imundícia das filhas de Sião e limpar Jerusalém da culpa do sangue do meio dela, com espírito de justiça e com espírito purificador. Os quais serão para a sombra contra o calor do dia e para refúgio e esconderijo contra a tempestade e a chuva. Amém. Louvado seja Deus. Vamos orar, pedindo que o Senhor fale ao nosso coração pela sua palavra.
Senhor, aqui está a tua palavra, posta diante de nós. Pedimos que o Senhor a use. Pedimos que o Senhor também me use para o louvor da tua glória, para que através do teu Santo Espírito, o Senhor fale à tua igreja e quem tem ouvido ouça o que o Espírito diz às igrejas, em nome de Cristo. Amém e amém. Esses dias passando por Recife, em alguma das muitas idas, depois das 9 horas da noite, nós contemplamos uma cena que nós não gostaríamos de ver. Nós já moramos no Recife e sabemos muito bem como que é a vida noturna na capital, além de ser perigosa, ela é muito promíscua. Eu já citei apenas alguns trechos de como a promiscuidade ela gera, ela acontece de maneira muito solta, muito tranquila na cidade grande. E é muito comum você, ao andar às noites pelas ruas de qualquer cidade grande, você encontrar prostitutas em esquinas, especialmente próximo a motéis. É uma situação degradante, é uma situação triste, é deplorável, mas isso é uma realidade que não é nova, é uma realidade muito antiga. Porém, a cada dia que se passa, é perceptível que o nível de promiscuidade tem chegado a uma deploração tal que se torna algo perigoso e ao mesmo tempo atordoante você andar pelas ruas da cidade. E eu passava com minha esposa e nós nos deparamos com a triste cena de mulheres que não mais usam roupas curtas e travestis, que é o caso que tem muitos, mas que estão completamente nuas nas esquinas e próximo aos motéis, aguardando e chamando os homens que passam de carro para levá-las consigo. Só que essa cena triste, antiga, deplorável e humilhante, ainda que não seja nova, ela tem sido vista não apenas por aquelas prostitutas que ficam ali nas margens de uma BR, em locais esquisitos e perigosos, atraindo olhares e atraindo homens que facilmente vão cair na armadilha, na sedução e vão para o caminho da sepultura, conforme diz Provérbios. Essa imagem, essas cenas de mulheres desesperadas e despidas está presente em todo lugar. Nas redes sociais, no trabalho, na escola, nas ruas da cidade. Nós vamos perceber que, infelizmente, aquilo que o feminismo um dia chamou de empoderamento feminino e liberdade da mulher, na verdade expôs mulheres que gritam, expondo o seu corpo, dizendo: olhem para mim, me desejem, me tomem, levem-me, me amem, eu quero alguém. É na verdade isso que o coração e que a mente, ainda que inconsciente, de uma mulher que não tem Deus, que não teme ao Senhor e que não tem uma família estruturada, diz todas as vezes que se expõe, tentando atrair para si olhares. O mundo tem prometido entretenimento, melhor dizendo, desculpem. O mundo tem prometido empoderamento e tem entregado às mulheres humilhação. Tem prometido liberdade e tem entregue a elas cadeias. Tem prometido à mulher uma vida totalmente liberta e, na verdade, tem dado a elas uma prisão espiritual e sexual que somente Deus poderá livrá-las. Por outro lado, nós vamos perceber também que o desejo de liberdade da mulher, que levou-a a se oferecer como objeto, também surgiu por causa da crise de masculinidade. Então, o problema e a raiz de tudo isso não são as mulheres. A culpa não é delas, muito pelo contrário. A culpa é dos homens, que desde muito tempo, orientados divinamente pelo Senhor, não exerceram corretamente o seu papel, expondo as suas mulheres, lançando as mulheres a terem que se defenderem sozinhas. Por causa disso, então, nós vamos perceber que hoje nós vemos uma situação completamente deplorável naquilo que se diz relacionamento de homem com mulher. E você certamente já ouviu muito essa frase, porque eu estou cansado de ouvi-la. Pastor, os homens estão em extinção. Quem já não disse essa frase? Quem já não ouviu essa frase? Hoje eu vi ontem, um pequeno videozinho de alguém aqui próximo, de um canal de YouTube daqui próximo, da mulher chegando em casa toda orgulhosa porque foi na rua com o marido e parece que a primeira vez, depois de sei quantos anos de casado, o marido comprou a carne da casa, comprou um shampoo, um condicionador e comprou algumas peças íntimas para dar a elas assim: olha, hoje quem pagou foi ele, e eu ganhei um grande presente. E eu fiquei assim olhando o shampoo, o condicionador, a carne da casa.
e algumas peças de roupa, um grande presente do marido para a esposa, não deveria ser esse o mantimento comum do homem para a sua mulher? Recentemente, conversando com uma irmã na fé, mas que infelizmente tem enfrentado uma grande crise espiritual lá de Piedade, na região do Recife, que já terminou o seu segundo casamento. E nós conversávamos com ela porque nós já a conhecíamos de um tempo atrás. E quando nós perguntamos, né, sobre a sua família e tudo mais, não, me separei. A gente foi, eu e minha esposa ficamos espantados, me separei. Não, graças a Deus foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. E eu fiquei espantado, claro, porque é muito triste quando alguém diz isso, porque certamente já vem sofrendo horrores. Não, me separei. E vocês têm filho? Temos uma filha. Mas e aí, como é que ficou o relacionamento? Horrível, tive que entrar na justiça. Nunca pensei que precisasse fazer isso. Para o marido pagar a escola da filha, para dar o mínimo possível, que não paga nem a escola da filha na verdade, para ficar com a filha uma vez por semana, foi preciso o juiz dizer, você tem que pegar a sua filha uma vez por semana. Ambos eram cristãos, presbiterianos. E eu fiquei estupefato quando eu vi aquele relato. Você se separou do seu marido. Seu marido, para ficar com a filha dele, teve que ir para a justiça. E para pagar a pensão, que não cobre nem a escola, teve que o juiz decretar isso. Pois é, pastor, infelizmente, essa é a minha situação. Mas eu casei de novo. E casou de novo, mas eu já separei também. Porque minha esposa assim, meu Deus do céu, misericórdia. Foi terrível. Passei apenas alguns meses. Ele queria vida boa, queria morar num bairro nobre, ela falou o nome do bairro, não vou dizer qual é, mas falou o nome do bairro, mas o salário dele só pagava metade do aluguel da casa, e o resto eu tinha que me desdobrar para pagar. O restante do aluguel, a mensalidade do colégio da minha filha, que na verdade o marido dela, o anterior, né, pagava e não cobria tudo, porque ele só pagava uma parte daquele valor e ela tinha que se virar com lanche, com material escolar, com tudo mais que vocês sabem que tem em escola particular. Então eu tinha que fazer a feira, eu tinha que bancar o transporte, e aí eu comecei a perder tudo que eu tinha conquistado durante muito tempo para continuar bancando um preguiçoso que só chegava junto com metade do aluguel. Passou poucos meses, eu não suportei isso, acabei, foi a melhor coisa da minha vida. E eu fiquei assim, será que ela está no terceiro casamento? Eu fiquei assustada, agora eu não quero mais ninguém. Aí eu também, pelo menos, aliviei o coração, está certo. Está certo. Pelo menos isso. Pelo menos isso. Dos males, o menor. Fique só. Essa é a triste realidade da nossa sociedade. Homens fracos, mulheres fortes. Homens egoístas, incapazes de sustentar a sua própria casa, que só pensam em si e que apenas usa as mulheres quando as tem. Porém, irmãos, o que mais nos espanta diante de tudo isso é que a Bíblia Sagrada já previa que esses dias chegariam. E se você prestou atenção na leitura do texto, você viu que o versículo 1 do capítulo 4 de Isaías retrata um tempo, claro que no contexto do profeta Isaías está ligado à destruição de Jerusalém por causa do pecado do povo de Deus e que chegaria a esse nível. Porém, nós não podemos negar o fato de que essa profecia que se cumpriu em um período em que Jerusalém foi saqueada, os homens foram mortos numa invasão, não se aplique mais aos dias de hoje. Leia comigo mais uma vez o versículo 1 do capítulo 4 e me diga se essa não é a realidade que nós estamos vivendo nos dias de hoje. 7 mulheres naquele dia lançarão mão de um homem dizendo, nós mesmas do nosso próprio pão nos sustentaremos e do que é nosso nos vestiremos. Tão somente queremos ser chamadas pelo teu nome. Tira o nosso opróbrio. Aqui você tem o relato de uma decadência de uma sociedade onde os homens estavam ausentes. As mulheres, desesperadas, estavam clamando para que um homem, se casassem com elas, somente para que elas não ficassem entregues ao opróbrio. E essa, infelizmente, essa é a principal característica de nossa sociedade hoje. A ausência de homens. E quando eu falo ausência de homens, não estou me referindo simplesmente à ausência do sexo masculino, embora à luz das próprias estatísticas, há mais mulheres no mundo do que homens. Estatisticamente, há mais mulheres, há mais sexo feminino do que sexo masculino no mundo. Porém, além do problema da estatística de ser masculino ou feminino,
nós temos o problema também do comportamento, da atitude e, de fato, do ser homem, de acordo com a Bíblia Sagrada diz. O que faz com que esse número reduza ainda e ainda mais. Nós poderíamos dizer que nós já vivemos esses dias aqui, exceto mulher para um homem só. Porém, nós vamos perceber o porquê que isso acontece. Do versículo de número 16 em diante, nós vamos perceber que todo esse problema começa com o pecado. Diz ainda mais o Senhor, visto que são altivas as filhas de Sião e andam de pescoço emproado, de olhar os imprudentes, andam a passos curtos, fazendo tinir os ornamentos de seus pés. O Senhor fará tinhosa a cabeça das filhas de Sião. Ele porá descoberto as suas vergonhas. Ele vai tirar os enfeites naquele dia, os anéis, os braceletes, as toucas, os pendentes. Aqui nós vamos perceber que tudo começa por causa do pecado. O pecado do olhar, a vaidade dos detalhes, você vai ver aí o aspecto do pescoço erguido, e aqui nós temos claramente a soberba da vida. O pescoço empoderado, a ideia, o brodado, a ideia é um pescoço que não se curva, um pescoço que assume completamente uma atitude que não lhe cabe. A vaidade excessiva, perceba que o foco aqui não é no fato de que ter enfeites e ter ornamento seja algo pecaminoso. Normalmente, algumas igrejas vão dizer assim, está vendo aí? Mulher que usa brinco, que usa bracelete, que usa isso na cabeça, é vaidosa. Isso é o pecado de Jezabel. De maneira alguma, a Bíblia Sagrada vai condenar a mulher se ornar. Muito pelo contrário, no livro de Provérbios, você vai encontrar, inclusive, a mulher virtuosa sendo uma mulher muito bem ornada, muito bem vestida. Ela chamava a atenção porque ela era uma mulher virtuosa na sua atitude piedosa. Isso era o que mais chamava a atenção nela, porque é inútil, é vã a graça. Porém, a mulher que teme ao Senhor, diz lá o texto, essa será louvada. Então, o fato é que não é pecado a mulher usar ornamentos. E até eu digo às irmãs hoje, façam isso em nome de Jesus, porque se vocês não usarem, vocês podem ser confundidas com outra coisa. Vocês sabem muito bem como é a situação. Não use calça arrochada demais, para não expor o seu corpo. Mas também não use larga demais, porque senão vão pensar que vai ser outra coisa. Esse é o nível que a nossa sociedade tem chegado. Essa é a crise que a nossa sociedade vive. Porque nós não conseguimos mais entender ou identificar, melhor dizendo, quem é mulher, não apenas do sexo masculino, mas que se identifica e que acredita que o é. Porque aí nós vemos uma grande confusão. Mesma coisa com respeito ao sexo masculino. O olhar, aí é mencionado, os detalhes nos enfeites, mas tudo isso, perceba, é um conjunto de atitudes, de práticas que revelam um pecado. O pecado que bagunça o padrão, o pecado que bagunça a família, o pecado que bagunça o projeto perfeito de Deus para a nossa vida. Para o propósito e o plano que Deus tem para a vida das mulheres, bem como também na vida dos homens. Só que aí o texto vai nos dizer, no versículo de número 24, o seguinte, eu queria que você chamasse a sua atenção, porque esse texto, ainda que tenha acontecido muito do que se diz aqui, no período em que Jerusalém foi invadido, ele é um retrato fiel do que acontece hoje. Diz aí o texto, será que em lugar de perfume haverá podridão, e por cinta, corda, em lugar de encrespadura de cabelos, calvície, vai notando, em lugar de veste suntuosa, cilicio, e marca de fogo em lugar de formosura. O que é que o movimento feminista fez com as mulheres? O que é que o movimento feminista até hoje ensina quando, por exemplo, fazem passeatas nas praças das cidades e nas capitais? Era muito comum, ou é muito comum, você ver mulheres ditas empoderadas e feministas irem para as ruas com os seios de fora, marcadas no corpo, cabelos raspados, axilas sem depilação alguma, roupas estranhas, rasgadas e das mais diversificadas possíveis, orelhas e narizes preenchidos por pendentes e coisas que normalmente se colocam em búfalos, mas não em pessoas. E o texto vai dizer, em lugar de formosura, marca de fogo. Em lugar de formosura, de beleza, podridão. É exatamente esse
o valor, a imagem que o movimento feminista hoje tenta empregar nas mulheres, especialmente nas jovens universitárias. Pegue uma jovem universitária ou faça uma foto de uma jovem universitária entrando numa universidade pública no seu primeiro dia de aula e depois repita essa foto quando ela concluir o seu curso. Olha a maneira que ela entra na universidade e veja a maneira que ela sai. Boa parte dos rapazes saem completamente perturbados na sua ideologia, se tornam marxistas de esquerda, começam a defender Karl Marx, começam a defender o comunismo, começam a defender Che Guevara sem saber nem quem foi, começam agora a usar roupas estranhas, falar linguagem promíscua, obscena, completamente fora de padrão. Boa parte das moças rapam metade da cabeça, deixa só uma banda da cabeça com cabelo, a outra sem, começam a usar cores diferentes, pintam o cabelo de 3 cores diferentes para chamar a atenção, e botam roupas das mais estranhas possíveis. Não se depilam mais. Pelo contrário, usam roupas para mostrarem as axilas cheias de cabelo, porque para isso, ou para elas, isso é liberdade, isso é beleza. Veja o que o texto diz: em lugar de aroma, de perfume, podridão. Em lugar de formosura, marca de fogo no corpo. Essa imagem, essa degradação do pecado na vida do homem. Começa bagunçando a estrutura, depois bagunça o corpo, depois bagunça absolutamente tudo. Mas o texto não para por aí. Aqui do versículo 16 ao versículo de número 25, 26 melhor dizendo, é apenas o contexto do que estava acontecendo em Jerusalém, entre o povo de Deus, entre as mulheres, e a razão pela qual Deus haveria de puni-las. E como Deus haveria de puni-las? Versículo 25, os teus homens cairão à espada, e os teus valentes na guerra, as suas portas chorarão e estarão de luto. Sião desolada se assentará em terra. A punição de Deus vem como? Deus tirando os homens. Essa é a punição que Deus aplica aqui. Deus vai tirar os homens de Sião. E por causa da retirada desses homens, as mulheres agora vão sofrer ainda mais. Que aí chega o capítulo 4, onde diz que 7 mulheres naquele dia lançarão mão de um homem. O desespero começará a ser visto nas ruas de Jerusalém. As mulheres haverão de estar desesperadas em busca de um homem que queiram não assumi-las como provedor, mas apenas dar a ela um nome, apenas dar a ela um pequeno flerte de deleite, de ter alguém para lhe chamar de sua, para ter alguém a quem buscar, alguém ter uma noite de prazer, aonde haverá de buscar alguma coisa muito pouca, muito limitada, muito fragmentada por causa da presença do pecado, mas é isso que o pecado faz. Leva o homem à miséria, à degradação, à exposição. A prostituição, na verdade, é apenas a exposição do que é que o pecado faz na vida do homem. O torna em algo obsceno, em um objeto de prazer que pode ser comprado por algum valor e depois devolvido na prateleira e ser usado por outro e assim sucessivamente. E é isso que o texto está dizendo agora que haverá de acontecer. Elas vão sofrer pela ausência dos homens. Só que aí, no versículo do número 1 em diante, nós vamos perceber agora como que Deus começa a agir em meio a tudo isso, fazendo com que haja um desespero comunitário em busca de homens. E o que esse texto diz é muito sério, porque diz que não apenas elas lançarão mão de um homem, mas elas mesmas, do seu próprio pão se sustentarão. Irmãos, essa é a realidade mais comum que nós estamos ouvindo nos últimos dias. As mulheres que precisam trabalhar duro para se sustentarem e para sustentarem sua própria casa. Isso não acontece só aqui em Bom Conselho, não. Isso acontece no mundo todo. Esse relato que eu ouvi dessa irmã lá em Piedade semana passada é a realidade de muitos casamentos. Mulheres que estão tendo que trabalhar manhã, tarde e noite para se sustentar, para sustentar a casa e para sustentar um marido preguiçoso. Mulheres que estão lutando e trabalhando de maneira dobrada, porque os homens não têm a mínima dignidade de irem no supermercado e fazer toda a feira da casa, pelo menos fazer a feira, para que a mulher possa ter um alimento no armário
para preparar o alimento. As mulheres têm que comprar a roupa do marido, têm que fazer a feira para o marido, têm que preparar o alimento, têm que lavar a roupa depois desse homem e têm que colocar combustível no carro para ele andar. Essa é a realidade. Foi exatamente assim que a irmã lá de Piedade estava narrando para mim e para minha esposa. Se eu não trabalhar dobrado, manhã, tarde e noite, nós não comemos, nós não nos vestimos, nós não temos dinheiro nem para andar no carro, porque o traste do marido que eu tinha só pagava metade do aluguel. E depois, o que é que faz? Internet, videogame, amigos, bater bola, curtir a vida, enquanto a mulher está se descabelando para tentar manter a casa em ordem. Diante disso, então, nós temos aqui algumas lições que eu quero já antecipar, porque essa triste realidade não pode entrar na igreja. Não pode entrar na igreja. O feminismo não pode entrar na igreja. Mas, ao mesmo tempo, a crise de masculinidade também não deve estar dentro da igreja. Se essa crise de masculinidade existe, e ela realmente existe, que existe lá fora da igreja, não aqui entre nós. Se essa tristeza da degradação de casamentos existe, que aconteça lá fora, não aqui entre nós. Infelizmente, não é bem essa a nossa realidade. Infelizmente, essa triste realidade do mundo tem entrado às igrejas. E os casamentos estão cada vez mais se esvaindo, exatamente por causa disso. Então, alguns lembretes claros aqui, para que nós não venhamos a chegar nesse nível. Primeiro, eu queria começar falando para as moças. Para as moças, as meninas, adolescentes, jovens, que querem já namorar, que já estão paquerando, ou que já estejam namorando. Preste atenção numa coisa. Se você pretende namorar alguém, mas esse alguém que você pretende namorar só vive de postar selfiezinha na internet, postar o músculo, postar a bebidazinha que ele tomou no dia, postar o joguinho que ele está jogando na internet com um coleguinha do outro lado do país, não estuda, não trabalha, você infelizmente está ancorando o seu barco numa peça ruim. Se você já namora alguém que não faz absolutamente nada agora, enquanto você está estudando, está trabalhando, está labutando, minha filha, sabe de uma coisa, você vai casar para sustentar esse homem. Tem muitas moças que infelizmente se casam mal porque começaram a namorar mal. Começa namorando um preguiçoso. Se você namora um preguiçoso, quando você casar, espere que o negócio vai ficar pior. Você vai sustentar esse homem. Vai ter que sustentar esse homem. Eu fico às vezes impressionado, porque aqui mesmo em nossa igreja, nós temos moças que são honradas. E eu comento isso direto com minha esposa. A quantidade de moças que tem aqui em nossa igreja que são honradas. Meninas que vêm para a escola de manhã, trabalham, sai de tarde aqui da escola, de manhã aqui da escola, vai para fora, faz algum outro trabalho, de noite pega um ônibus, vai para Garanhuns, vai não sei para onde, para Palmeira dos Índios, estuda, chega em casa tarde da noite, descansa um pouquinho, de manhã cedo vem trabalhar, depois vai estudar, desde cedo já labutando, correndo contra o tempo para construir um futuro. E os meninos? Em casa, assistindo televisão, assistindo internet, olhando o filme, vendo o boi passar, a vaquejada, não sei o quê. Não tem nenhum problema você ter entretenimento, você andar de cavalo, você jogar bola, desde que você faça aquilo que é prioridade primeiro. Não tem nenhum problema. Mulheres que estão se desdobrando para fazer tudo e os homens que estão parados, só olhando. Se você está namorando alguém assim, você vai sustentar esse camarada quando você casar com ele. Porque se ele é preguiçoso no namoro, quando se casar, vai ser 2 vezes mais preguiçoso. Porque ele já conquistou o que ele tanto queria. Então, cuidado. Moça que está querendo casar, que está aspirando o casamento, preste atenção. Não é obrigado o rapaz que você está namorando já ter um trabalho estabelecido, um salário bom. Isso é ilusão. Todo mundo começa de baixo. Mas observe se pelo menos ele tem desejo, aspiração, garra e luta para fazer isso. Porque se ele não quer estudar, não está fazendo nenhum curso superior, nenhum curso técnico, mas também não trabalha, não presta para casar. Então se livre desse peso enquanto é cedo, para depois não vir para o gabinete chorar, porque eu não vou ter mais o que fazer. Enquanto é cedo, cuide. Uma palavra aos pais. Você que é pai de menina dessa idade, desse período. Sua filha começou a namorar com um rapazinho assim, corte esse namoro. Enquanto estiver na minha casa, desse jeito não. Se ela come do seu cuscuz, do seu feijão,
Se ela veste a roupa que você paga, você também tem autoridade para dizer quem é que ela namora. Caso contrário, que ela se vire, trabalhe, saia de sua casa e decida a vida. Até o dia que estiver debaixo da sua casa, quem manda na sua casa é você. Então, a palavra às moças e aos pais das moças. Mas também uma palavra aos rapazes. Preste atenção como vocês tratam as moças. Infelizmente, eu escuto direto as meninas dizer assim, pastor, os meninos não têm atitude nenhuma. São mortos, pastor. São parados. Irmãos, pelo amor de Deus. Você exercer sua santidade não quer dizer que você vai ser um songamonga, paradão, olhando para o céu. Pelo amor de Cristo, né? Deixe de ser um homem vegano. Eu vi hoje um videozinho, a menina lá sendo espancada, a mulher, a namorada sendo espancada por um ladrão, e o rapaz correu, ficou só olhando assim, ela espancada, aí veio outros homens do outro lado da rua, começou a dar bicudo no ladrão e tudo mais, salvou, aí depois chegou, tocou nela, e olhou assim, os homens veganos, né, cheio de neura, de coisa, de ideologia, não defende mais ninguém, não parte mais para cima, nem também chega junto das moças, fica esperando que Deus mande do céu, Senhor, é assim, num estado, eu não entendo que estado que esses rapazes vivem, rapaz, você tem que ir atrás da menina, tem que ir atrás da moça, tem que dar a cantada, tem que se ajeitar direitinho, tem que tratá-la bem, com cortesia, tem que tomar frente. Você tem que assumir a posição de líder desde cedo. Se você, moça, tem que ir atrás de um homem, não vá não, porque você já perdeu já. Se para começar a namorar você tem que tomar partido, tem que tomar iniciativa, você está perdida, está casando com morto. Quando se casar é pior. Então não caia nessa cilada. Estou sendo mais claro possível para que isso fique compreendido. Mas também uma palavra aos pais e às mães de rapazes. Eu sei que ser mãe de menina é difícil, mas ser mãe de rapaz certamente é muito mais difícil. Porque vocês devem criar não apenas um filho, mas devem criar um homem. E infelizmente, muitas mães têm blindado demais os filhos, tornando-os em meninos. E deixa eu dizer uma coisa aqui a vocês. Meninos que são amamãezados, quando se casam, ao invés de serem maridos, se tornam filhos da esposa. Meninos que são desde cedo amamãezados pela mãe, pelo pai, quando eles se casarem, em vez de ser um marido, vai ser o filho que a esposa agora vai ter que cuidar. Então, desde cedo, você que tem menino, homem, aprenda a ensiná-lo a sofrer, a se sacrificar. Deixe ele levar chuva. Deixe ele levar chuva. De vez em quando eu sei que o coração de mãe é um negócio assim que ninguém consegue explicar, né? A mãe quer proteger, a mãe quer guardar, a mãe quer botar debaixo. Mas não estrague o seu filho, não. Não estrague, não. Tem mãe que leva chuva para o menino ficar debaixo do... Eu sei que quando é pequenininho tem que fazer isso mesmo, mas um rapaz do tamanho do mundo, a mãe leva chuva para botar o menino debaixo. Não, mande ele segurar o guarda-chuva e ir levando chuva para ele segurar o guarda-chuva para você. Porque a maneira que ele lhe trata, ele vai tratar a mulher dele. Porque senão, quando ele casar, a mulher vai segurar o guarda-chuva para ele ir embaixo. Essa é a realidade. Quando ele casar, ele vai esperar que a mulher coloque na cama a cuequinha dele, o shortinho dele, porque ele não vai saber escolher, porque a mãe a vida inteira escolheu. A vida inteira a mãe cuidou. Quando ele passar por uma situação de perrengue, ele vai ligar para você, dizendo, mãe, me ajude aqui, eu não sei o que é que eu faço. Filhos, rapazes que são criados de maneira amamãezada, quando se casam, viram filhos da esposa, ao invés de serem um marido que vai assumir a liderança, que vai proteger, que vai correr atrás, que vai dar os seus pulos para cuidar da sua casa. Então, você que é pai de moça, tenha esse cuidado, mas você que é pai de rapaz, não deixe esse menino caminhar solto. Não deixe. Não quer estudar não, vai trabalhar. Mas ficar dentro de casa, assistindo televisão, pesquisando coisas na internet, fazendo isso, aquilo outro, não, aqui não, vai trabalhar, arruma um serviço, sai daqui, cuida. Não dê moleza, não dê moleza. Eu sei que para algumas mães isso parece ser muito duro, né? Mas infelizmente isso é necessário, irmãs. É necessário. Porque se vocês não tratarem os seus filhos desde cedo como homens, eles nunca serão. É preciso que desde cedo homens sejam educados como homens. Mas aqui também, nós precisamos perceber qual é a esperança de tudo isso. Eu só falei de coisa ruim, mas eu queria que vocês vissem agora no versículo 2 ao versículo número 6. Naquele dia, o renovo do Senhor será de beleza e de glória. E o fruto da terra, orgulho e adorno para os de Israel,
que forem salvos. É bem verdade que nós vivemos numa sociedade completamente bagunçada, os padrões estão invertidos, os homens estão em extinção, as mulheres estão se desdobrando para se manterem. O que é que fazer? O que é que faremos diante disso? E aqui eu quero trazer uma palavra então às mulheres. As mulheres que hoje é comemorado o dia de vocês. Primeiro para as mulheres que já são casadas. Para aquelas que já têm o seu marido, já arrumaram ali alguém para se chegar e para viver até que a morte os separe. Seja sábia, conforme diz Provérbios capítulo 14, porque a mulher sábia edifica o seu lar. Porém, lute também pelo seu casamento. E desde cedo, ore para que seu marido, mais do que um homem rico, seja um homem de Deus. De nada valerá você ter um homem rico e poderoso, mas que não tenha a presença do Todo-Poderoso na vida dele. Então ore para que seu casamento seja de fato um local de bênção, seu marido seja um homem de verdade, provedor em todos os aspectos e alguém que lhe ama como Cristo amou a igreja. Mas aí vem a nossa maior preocupação, porque o texto diz que 7 mulheres vão lançar a mão de um homem, isso é um sinal de mulheres que não têm homens. Nós temos as solteiras, nós temos as divorciadas e nós temos as viúvas. Há muitos que estão dentro desse grupo aqui. O que fazer, irmãs? O que fazer? Vocês que um dia tiveram o marido de vocês, mas que a morte os levou. Vocês que um dia já foram casadas, mas que, infelizmente, o divórcio entrou na família de vocês. Vocês que um dia já foram casadas, mas que, infelizmente, o marido preferiu seguir o caminho de outra. O caminho da mulher vil, o caminho da mulher fácil e abandonou você. Você que, de repente, ainda está solteira há tanto tempo, desejando que Deus mande para você um varão. O que é que você vai fazer? A Bíblia diz que quando os homens estão extintos, quando as mulheres começam a ficar desesperadas por um homem, esse não é o caminho nem a solução. Perceba que, embora o texto diga que naquele dia 7 mulheres lançarão mão de um homem, isso não é uma profecia para testificar o comportamento da poligamia, não é. Porque alguns, está vendo aí? Tem muita mulher sobrando, então quer dizer que nós podemos ter mais do que uma. Nada disso. O texto não está aqui autenticando a poligamia. Não está aqui autenticando a permissão para que você tenha mais de uma mulher, porque afinal de contas tem muita mulher carente precisando de um homem. Não, de maneira alguma, isso é pecado tanto quanto. Mas está nos apresentando a esperança das mulheres que estão em sofrimento. O renovo do Senhor será de beleza e de glória. Que Cristo seja o seu fiel marido na ausência de um homem que não teme a Ele. Que Cristo seja de fato o seu leal companheiro na ausência de alguém que lhe abrace e cuide de você nas horas angustiantes da noite. Uma palavra que eu trago às mulheres que estão sozinhas, sem marido, ou porque morreram, ou porque se divorciaram, ou porque nunca tiveram, é: continuem esperando e guardando o coração de vocês no Senhor. Nesse contexto eu uso a frase: é melhor estar só do que mal acompanhado. É melhor estar guardada com o coração no Senhor do que estar com um homem vil, com um homem preguiçoso, que não teme ao Senhor, que vai trazer sofrimento para a sua vida, para os seus filhos, se você já tem, que vai ser um devorador na sua casa. Quantas viúvas já ficaram bem de vida e arrumaram um traste que consumiu tudo que elas tinham? Eu acompanho com minha esposa um canal lá, daquele canal Minas Gerais, eu acho, né? Lá, daquela mulher lá. Ela tinha um casamento muito bonito com o marido, os dois eram da igreja, né? Construíram um império, uma grande fazenda, carro, caminhoneta nova na garagem, comprando terreno, com muito gado no pasto, a vida indo bem, a casa uma verdadeira mansão. Começaram do zero, trabalhando numa lojinha, ganhando menos de um salário, foram crescendo na vida, juntaram riquezas, construíram uma família, e de repente o homem morre. Teve um infarto fulminante, morreu. Mulher ficou na sua viuvez, no seu luto durante alguns meses. De repente aparece um boizinho mais novo, mais arrumado, prometendo juras de amores. Essa mulher se encanta por esse rapaz, se casa com esse rapaz, afinal de contas ela tem liberdade para isso, é viúva, né? O viúvo pode se casar de novo, biblicamente não tem nenhum problema. Está quase sem nada, porque se casou com um preguiçoso, mau administrador. Tudo que conquistou com seu antigo marido está sendo levado rapidamente por alguém que não
que não deveria ser abrigado na sua própria casa. Então, você que é mulher, que tem sofrido pela ausência de um homem, que tem sofrido pela ausência de um marido ruim, que há muitas mulheres que estão casadas, mas com marido ruim, que não presta para nada, nem para comprar o shampoo, conforme essa que eu vi no canal ontem. Que seu coração esteja abrigado no Senhor. Saiba que Cristo não lhe desamparará jamais. Saiba que Cristo não lhe esquecerá. Saiba que Cristo não deixará de suprir todas as suas necessidades. Ele é o bom pastor. Ele dá a vida por você. Não se preocupe, não se angustie se você não tem na sua vida um homem que possa assim, eu morro por você. Porque Cristo já fez isso por você. Cristo já fez isso na cruz do Calvário. Muito mais do que isso, ele lhe prometeu uma mansão celestial para você estar ao lado dele na eternidade. Então não se desespere, espere no Senhor, porque o renovo virá, diz o versículo 2. Além disso, o texto nos apresenta o versículo 5 dizendo: criará o Senhor sobre todo o monte de Sião e sobre todas as suas assembleias uma nuvem de dia e fumaça e resplendor de fogo, chamejante de noite. Porque sobre toda a glória se estenderá um dossel e um pavilhão, os quais serão para sombra contra o calor do dia e para refúgio e esconderijo contra a tempestade e chuva. Mulheres que estavam desabrigadas, clamando desesperada por um marido, poderão encontrar em Cristo um abrigo seguro, uma sombra, uma tenda, o calor para aquecer durante a noite. É somente em Cristo, irmãs, que nós encontramos a nossa segurança. Os homens podem lhe decepcionar, os maridos podem trair, os filhos podem se esquecer de você, mas saiba que o Senhor nunca se esquecerá de ti. Nunca. Por isso que você que é mulher cristã, não deve buscar os seus valores no mundo. Se você for basear a sua vida, buscar os seus valores no mundo, você estará se entregando à humilhação. Porque a maneira que as mulheres do mundo vivem é uma maneira humilhante. Uma exposição absurda. Um desejo latente no seu coração. Eu quero ser vista, eu quero ser desejada, eu quero ser olhada. A mulher cristã, ela não tem o seu valor no seu corpo. Ela não tem o seu valor nos olhares que são voltados para ela. A mulher cristã tem seu valor em Cristo. E quando o nosso valor está em Cristo, o provérbio vai dizer: é inútil a formosura, a graça, diante da mulher que teme ao Senhor e que por causa disso vai ser louvada. Que a maior beleza que haja na vida de vocês não sejam os atavios do cabelo, embora vocês possam usar e devam usar. Não sejam as vestes esvoaçantes, conforme diz o texto. Não sejam os braceletes, os brincos, os batons, os cílios, mas que a beleza que haja em vocês seja o desejo de vocês serem cheias do Espírito Santo de Deus. Mulheres piedosas, que amam ao Senhor, que buscam ao Senhor, que oram por sua casa, que oram por sua família, mesmo em meio às adversidades, lutam porque esperam pelo renovo, que é Cristo. Aquele que não nos abandona, aquele que não nos desabriga, aquele que de fato provê todas as nossas necessidades quando não há homem para fazer isso. Então descanse seu coração no Senhor. E nesse dia da mulher, nesse dia internacional da mulher, lembre-se que o seu valor não está em você mesma. Você não é preciosa por causa de você mesma, você é preciosa por causa de Cristo. O nosso valor, de homens e de mulheres, não está em nós mesmos. Está naquilo que nós somos em Cristo. E em Cristo nós somos valiosos. Em Cristo nós somos preciosos. Em Cristo nós fomos comprados, lavados, remidos, separados. Não ofereça-se tão facilmente. Não entregue aquilo que Cristo pagou alto preço para comprar a quem não lhe oferece nada em troca. Ninguém pode pagar o preço que Cristo pagou, muito menos alguém que não está decidido a cuidar de você, lhe amparar, lhe suprir, lhe proteger. Então guarde seu coração no Senhor. Guarde seu coração em Cristo, na palavra de Cristo. E assim descanse seu coração. E você não se atormente, nem se desespere como essas aqui. 7 mulheres em busca de um homem, correndo atrás de homem descrente, correndo atrás de homem casado, correndo atrás de homem que às vezes é até crente, mas é preguiçoso. Aguarde e espere no Senhor. Ele é o seu consolador, Ele é o teu marido, diz a Bíblia Sagrada.
que você possa descansar nele para a glória do Senhor.